Antes de trabalhar a equação geral da circunferência, nós vamos dar uma recordada em dois produtos notáveis. Esse primeiro produto notável, nós chamamos de quadrado da soma. É quando nós temos uma soma, dois termos somados, né, elevados ao quadrado. Só para a gente recordar como fica a regra, se eu for desenvolver esse cálculo, a mais b ao quadrado é o mesmo que a mais b vezes a mais b. Fazendo a distributiva, eu tenho que a vezes a vai dar a ao quadrado, a vezes b vai dar ab, b vezes a dá ba ou ab, que é a mesma coisa, e b vezes b vai dar b ao quadrado. Eu vejo que AB e AB aqui, ou mesmo que tivesse BA ou AB, tanto faz, eu posso somar, que são semelhantes, né? E vai ficar A ao quadrado mais 2AB, que é o AB com AB, mais B ao quadrado. Se nós analisarmos com atenção, vamos perceber o seguinte, que esse resultado consiste no primeiro termo da soma aqui, nós temos dois termos, A e B. O primeiro termo, que é o A elevado ao quadrado, por isso que a gente fala que é o primeiro ao quadrado. Esse 2 vezes A vezes B é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, eu tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. E esse b ao quadrado é o segundo termo ao quadrado. Então, a gente costuma usar dessa forma, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Isso é muito parecido quando nós temos o quadrado da diferença, né? A diferença é diminuir, né? Então, quando eu tenho quadrado da diferença, na hora que eu faço a distributiva, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, menos b vezes a menos ab também, menos b vezes menos b menos com menos mais, vai dar mais b ao quadrado menos AB com menos AB, menos 2AB, mais B ao quadrado. A diferença de quando é soma para subtração é que quando é soma, eu estou somando nos dois sinais. E quando é subtração, esse primeiro sinal é negativo, o segundo continua positivo, tá? Porque esse segundo aqui, ó, é de quando eu faço os dois números daqui multiplicados. E aí os sinais são iguais, seja ele positivo ou negativo, aqui fica positivo. O primeiro aqui, esse primeiro sinal vai ficar negativo porque eu estou fazendo mais com menos, menos com mais, nas diferenças. Tá? Então, independente de ser mais ou menos, né, de ser quadrado da soma ou quadrado da subtração, é o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se for adição, esse primeiro sinal é positivo, e se for subtração, esse primeiro sinal é negativo. Nós vamos precisar trabalhar com isso aqui para trabalhar com a equação geral da circunferência. Aqui eu tenho um exemplo, né? Como funciona isso. Eu tenho x e mais 2, x é o primeiro termo e 2 é o segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo seria o x ao quadrado, mais 2 vezes. Esse 2 vezes é da fórmula, a gente vai observar isso. O x e o 2 é o primeiro e o segundo termos aqui, e o segundo termo, que é o 2 ao quadrado aqui. Quando tem número, a gente pode resolver, letra não dá, né? X ao quadrado fica x ao quadrado mesmo, mas aqui tem número, 2 vezes 2, 4x, e 2 ao quadrado, 4. Quando um dos termos é número, eu consigo resolver um pouquinho mais essa parte que está envolvida com ele, que é aqui no meio, né? Que ele multiplica, e o terceiro aqui. O resultado sempre consiste em 3 termos. O primeiro elevado ao quadrado fica aqui, ó. O segundo número elevado ao quadrado fica aqui, é nítido isso, ó, x ao quadrado e o 2 ao quadrado dá 4. E a multiplicação de 2 pelos dois termos fica aqui no meio. Nós já conhecemos a equação reduzida da circunferência, que tem esse formato, né? X menos a coordenada do x do centro, y menos a coordenada y do centro e a medida do raio elevado ao quadrado. Esse czinho aqui, ó, é porque a coordenada x do centro, o centro da circunferência, e aqui y do centro, as coordenadas do centro da circunferência. Esse é o formato de equação reduzida. Como que eu vou fazer para chegar na equação geral? Eu vou desenvolver esses dois quadrados de subtração aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? O primeiro é x e o segundo é x do centro, x de c, mais o segundo termo, que é x de c ao quadrado.
Agora, desenvolvendo o y, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, primeiro e segundo, quadrado do segundo, e repetir o raio ao quadrado. Aqui eu vou dar uma organizadinha melhor nisso. Vou colocar os dois termos que tem x ao quadrado no início. Então, eu peguei x ao quadrado e y ao quadrado, coloquei no início. Os dois termos que multiplica por 2 depois. E no final, esses dois termos aqui, ó, que era o x do c ao quadrado e o y do c ao quadrado. E passei o raio ao quadrado para o primeiro membro. Esse é o formato de equação geral. A equação geral está sempre essa arrumação. X ao quadrado, sem coeficiente numérico diferente de 1, tá? Sempre. Depois y ao quadrado. Depois os dois termos que são por 2, né? E os dois números ao quadrado e a medida do raio, tá? É menos porque ele estava no segundo membro e veio para o primeiro. Eu obtenho a equação geral desenvolvendo a equação reduzida. Nós precisamos de ter noção de que essa é a aparência de equação reduzida da circunferência e essa é a aparência de equação geral da circunferência. Aqui eu tenho uma equação e preciso verificar se ela representa a equação de uma circunferência. A equação reduzida, como nós vimos, dá para a gente identificar as coordenadas do centro, ó, e o raio. Então, eu colocando a equação na forma reduzida, eu consigo reconhecer que é uma circunferência e, inclusive, identifico a medida do raio, que é o número que está aqui ao quadrado, e identifico também as coordenadas do centro. Vou voltar essa equação que está na forma geral para a forma reduzida, né? Primeira coisa, o desenvolvimento da equação geral, ela veio daquele cálculo de quadrado da subtração ou da soma. Então, eu vou reorganizar isso, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o termo que tem x ao quadrado primeiro, o que tem x depois, e vou deixar um espaço aqui para eu tentar descobrir qual é o número segundo termo elevado ao quadrado. Depois eu vou colocar o termo que tem y ao quadrado, o i que tem y, e novamente vou tentar deixar aqui um lugar para eu tentar calcular, né, qual é o segundo ao quadrado do subtração ou soma do quadrado. E esse menos 11 eu repeti. Bom, se a gente analisar esse termo aqui, ó, lembra que era duas vezes o primeiro vezes o segundo? Se todos os dois estão sendo multiplicados por 2, quando eu divido por 2, eu descubro qual é o número. Então, eu peguei o 8 e dividi por 2, deu 4, e o 6 também, deu 3, para eu saber qual era o segundo termo. Porque aí eu consigo identificar, ó, x é o primeiro termo, que está elevado ao quadrado. O segundo termo, quando eu multiplico isso, dá 8x. Como é por 2, eu dividi, eu fiz o inverso, né, para saber. Então, ó, 2 vezes x vezes 4 vai dar outro x. Eu descobri esse 4 aqui, ó, quando eu peguei o 8 e dividi por 2. Aí, qual é o segundo termo ao quadrado? Ó, é o 4 que está elevado ao quadrado. Bom, o y, né, repeti aqui, e aí mesma coisa eu fiz com menos 6y aqui, ó. Quando eu dividi aqui por 3, eu descobri que o segundo termo é 3, porque quando eu faço 2 vezes y vezes 3, dá 6. Eu dividi, eu fiz a operação inversa, né, para poder descobrir qual é o número que multiplica. E aí o segundo termo ao quadrado é 3 ao quadrado. Se eu acrescentei nesse primeiro membro, nesse lado da igualdade, um 4 ao quadrado e um 3 ao quadrado que não existia, eu preciso fazer isso no segundo membro também. Então, eu peguei o 11, passei para o segundo membro, tá? E acrescentei aqui, ó, no segundo membro, as duas potências que eu tinha colocado no primeiro. Porque o 2 vezes x vezes 4 foi apenas uma transformação do 8x, ó. Eu peguei o 8x e transformei em 2 vezes x vezes 4. O 2 vezes y vezes 3, mesma coisa. Eu transformei o 6y nisso, mas eu não alterei. Continua valendo 6y isso aqui. Agora, o 4 ao quadrado e o 3 ao quadrado, eu acrescentei no primeiro membro. Então, eu vou precisar acrescentar também no segundo. Aí, agora, eu sei que esse aqui, ó, esses três termos vieram do primeiro termo sendo x, que é o primeiro ao quadrado, e o segundo termo é 4, ó, tá vendo? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente descobriu o segundo termo, que é 4. Aqui, nesses três termos aqui também eu descubro essa segunda parte, né? O primeiro termo é y, ó, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo é 3. E aí, o sinal aqui é negativo, aqui também fica.
Aqui é positivo, aqui também fica. Lembrando que é quando eu multiplico os três números que me diz qual é o sinal daqui, né? Resolvi as potências 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, que deu 16 e 9. Bom, 11 mais 16 dá 9, dá 36. Eu encontrei a equação reduzida. Quando eu encontro a equação reduzida, eu encontro as coordenadas do centro, que são o oposto, né, dos números que estão aqui. Se está 4, a coordenada é menos 4. E se está menos 3, a coordenada é 3. Isso aqui é sempre o oposto, tá? Por que que é o oposto? Porque na equação reduzida é menos, tá vendo? Então, quando está menos, e aí eu colocar o sinal, vai ficar sempre o oposto. Quando eu chego aqui no final, essas são as coordenadas do centro em sinal invertido. E esse número aqui, ó, é o raio ao quadrado. Então, que número ao quadrado é 36? 6. A medida do raio é 6. Aqui eu tenho um outro exemplo para a gente fazer a mesma situação. Ver se isso representa uma circunferência, né? E se representar, qual é a medida do centro, quais são as coordenadas do centro e qual a medida do raio. Vou fazer a mesma coisa, organizar do mesmo jeito, ó. X ao quadrado, o termo que tem x, deixar o espaço para o segundo ao quadrado aqui. O y ao quadrado, o termo que tem y, espaço para o segundo ao quadrado aqui. E o 31. Depois eu vou dividir esse 4 e esse 10 por 2 para saber quanto que está multiplicando, né? E aí eu descobri que era 2. Então, 4x veio de 2 vezes x vezes 2. O 10y veio de 2 vezes y vezes 5. Esse 5 eu descobri aqui e esse 2 eu descobri aqui. Se o segundo termo é 2, então aqui é 2 ao quadrado. Se o segundo termo é 5, então é 5 ao quadrado. O mesmo 2 ao quadrado, 5 ao quadrado que eu acrescentei no primeiro membro, eu tenho que acrescentar no segundo também. O 31 ficou negativo porque eu passei, né, do primeiro para o segundo membro. Aí, desenvolvendo, ó, isso aqui é x menos 2 ao quadrado, isso aqui é y mais 5 ao quadrado, menos 31 mais 4 mais 25 vai dar menos 2. E eu chego a uma conclusão que isso não é uma equação de uma circunferência. Por quê? Essa medida aqui, ó, seria a medida do raio elevado ao quadrado. Como que um valor elevado ao quadrado vai dar negativo? Isso é impossível. Um número vezes ele mesmo, ou seja, sinais iguais, dá negativo, né? Isso aqui nunca vai dar negativo. Então, não é uma circunferência. Se não é, obviamente, eu não consigo identificar o centro, as coordenadas do centro, né? Tampouco consigo identificar a medida do raio. Um outro exemplo aqui, que é o seguinte, eu quero a equação geral de uma circunferência que passa pela origem e tem centro de coordenadas menos 1, menos 4. Se ela passa pela origem e tem centro menos 1, menos 4, significa que a distância do centro até esse ponto onde ela passa é a medida do raio. Então, eu tenho que, para calcular o raio, calcular a distância desses dois pontos. A origem, que é o ponto 0, 0, e o centro, que é o ponto de coordenadas menos 1, menos 4. A fórmula da distância, né? Esse menos 1 aqui é a coordenada de x, ó. Esse menos 4 é de y. E esse 0, 0 aqui são as coordenadas da origem, do ponto 0, 0. A distância, né? A gente pega as duas coordenadas x e diminui, e as duas coordenadas y diminui também. E aí vai ficar menos 1 ao quadrado e menos 4 ao quadrado, que vai dar 1 com 16, 17. Ou seja, a distância do centro até a origem é raiz de 17, calculei o raio, essa é a medida do raio. Agora eu vou pegar o formato de equação reduzida, ó, vou colocar aqui as coordenadas, né? Lembra que eu falei o que acontece com o sinal? Que vai ficar invertido? Se aqui tá menos 1, aqui vai ficar 1, por quê? Menos daqui da fórmula com menos 1, menos com menos mais 1. Ó, menos da fórmula com 4, menos com menos mais 4, por isso que inverte. O raio ao quadrado, a raiz de 17 ao quadrado, neutraliza, né? Potência com raiz, essa potência vai dar 17. Agora eu vou desenvolver quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, nas duas. Aí, esse 2 vezes x vezes 1 dá 2x, 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes y vezes 4 dá 8y, 4 ao quadrado 16. Agora eu vou só arrumar os dois termos elevados ao quadrado, os dois termos com x e y e os números sozinhos para o final. Quando eu resolvi o 1 mais 16 menos 17, isso aqui dá 17 menos 17 que vai dar 0. Esse é o formato de equação geral. Se tivesse pedido a equação reduzida, eu parava o cálculo aqui, ó.
porque já está aqui no formato de equação reduzida. Mas como pediu a equação geral, então eu tive que desenvolver para encontrar geral. Essa aqui é a equação reduzida dessa circunferência e essa é a equação geral da mesma circunferência, que passa pela origem e tem centro de coordenadas -1, -4.